Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem contigo? Se você ainda não conhece meu canal, aqui eu posto vídeos para te ajudar a dormir enquanto você revisa assuntos do ensino médio e do vestibular. O vídeo também é para te fazer relaxar. Então, não precisa ficar tão focado. Só escuta o som da minha voz e permita que o seu subconsciente registre as informações que eu vou te passar sem muito esforço. Pode ser? Então, começa soltando os músculos em volta dos seus olhos. Relaxa mesmo. Solta bem a sua pálpebra superior e a inferior. Relaxa também a tua testa, a tua mandíbula. E deixa os teus lábios bem relaxados. Agora que tu fez isso, encontra uma posição bem relaxada, bem confortável para o teu corpo, que a gente já vai começar com as fórmulas de funções matemáticas. Funções. Então, como vocês viram no vídeo, no título do vídeo de hoje, eu vou repetir várias fórmulas de funções matemáticas para te ajudar a decorar. A primeira função que a gente vai ver é a função afim. Função afim. A função afim, ela é dada por f de x, que é igual a ax mais b. F de x é igual a ax mais b. F de x é igual a ax mais b. F de x é igual a ax mais b. Sendo que o A é o coeficiente angular, né? Coeficiente angular é o A. E o B é o coeficiente linear. Coeficiente linear. Então, qual era a função? F de x é igual a ax mais b. Essa é a função afim. E como é o gráfico da função afim? Qual é o gráfico que a função afim forma? O gráfico da função afim é uma reta oblíqua. Reta oblíqua. O gráfico da função afim é uma reta oblíqua. Então, basicamente, a reta é uma reta inclinada, certo? E como saber se a inclinação é crescente ou decrescente? Como saber se a função afim é crescente ou decrescente? Crescente ou decrescente? A função é crescente quando a gente aumenta o valor de x e o valor de y também aumenta. Então a gente aumenta o valor de x
e o valor de y também aumenta. Então, quanto maior o valor que a gente atribui para o x, o nosso f de x também vai ser maior. Vamos relembrar qual era a função? F de x é igual a ax mais b. F de x é igual a ax mais b. E na nossa função decrescente, quando a gente aumenta o valor de x, o y diminui. Então, quanto maior o valor que a gente atribui para o x, menor vai ser o nosso f de x. Então, função decrescente, maior x, menor y. E na função crescente, maior x, maior y. E como saber se uma função é decrescente ou crescente? Só que só olhando a fórmula da função. Só olhando a função em si, sem olhar o gráfico. Como a gente faz isso? É muito fácil. Para a gente saber se uma função é decrescente ou crescente, só olhando a fórmula, a gente precisa olhar o valor do A. O valor do A, ou seja, o coeficiente angular. Coeficiente angular. Se o nosso coeficiente angular, ou seja, o A, for positivo, a reta vai ser crescente. A positivo, reta crescente. Mas quando A for negativo, a nossa reta vai ser decrescente. Ou seja, quando A é negativo, a reta é decrescente. E quando o A é positivo, a reta é crescente. Eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer disso. A positivo, reta crescente. A negativo, reta decrescente. De que função a gente está falando? Da função afim, isso mesmo. Aquela que forma o gráfico de linha reta oblíqua. E qual é a função? A fórmula da função afim. Isso mesmo, f de x é igual a ax mais b. F de x é igual a ax mais b. A positivo, reta crescente. A negativo, reta decrescente. Como é a nossa reta? Na função afim, a reta é oblíqua. Qual é o nome do A? É coeficiente angular. Como se chama o valor B? É o coeficiente linear. O que ele é? Ele é constante. Vamos para a próxima função. Função quadrática. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c.
diferente de zero. A é diferente de zero. E o A, o B e o C são coeficientes da função do segundo grau. Qual o tipo de gráfico que a função quadrática forma? Qual o tipo de gráfico que a função quadrática forma? A função quadrática forma uma parábola. Uma parábola. Isso mesmo, uma parábola. E como que faz para achar as raízes da função quadrática? Ou seja, como faz para saber onde o y do gráfico dá zero? A fórmula das raízes da função quadrática é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. Então, repetindo. X é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. E você se lembra o que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c? Isso mesmo, é o delta da função. É o delta. Então, quando b ao quadrado menos 4ac, ou seja, o delta, for maior que zero, o gráfico da função, ou seja, a parábola, vai cortar o eixo x em 2 pontos. Delta maior que zero, parábola corta o eixo x em 2 pontos. Delta maior que zero, o gráfico corta o eixo x em 2 pontos. Se o delta for igual a zero, delta igual a zero, a parábola corta o eixo x em um só ponto. Ou seja, se o gráfico, se a parábola só corta ou só toca o eixo x em um ponto, o delta é igual a zero. Mas e se o delta for menor que zero? O gráfico não tem raízes reais. Eu vou repetir tudo isso. Se o delta for maior que zero, o gráfico corta o eixo x em 2 pontos. Se o delta é igual a zero, a parábola toca o eixo x em só um ponto. Se o delta for menor que zero, o gráfico não tem raízes reais. E agora, para achar o vértice da parábola, a gente precisa achar o x do vértice e o y do vértice, né? Como a gente faz
do vértice é igual a menos delta sobre 4A. Agora, para saber se a concavidade da curva ou da parábola fica para cima ou para baixo, ou seja, se a parábola forma um sorrisinho para cima ou um sorrisinho para baixo, é só a gente olhar o coeficiente A. Coeficiente A, coeficiente A vai definir a concavidade da curva, se é para cima ou para baixo. Se o A for positivo, A positivo, 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 a concavidade fica voltada para cima, para cima, para cima. Mas se o A for negativo, 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 a concavidade fica para baixo,